Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, sejam bem-vindos ao canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles de Franca, para o nosso encontro habitual das segundas-feiras. Peço aos amigos que ainda não são inscritos no canal e queiram se inscrever, nos dê a alegria de se inscreverem, também acionando o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se ao final de tudo acharem que vale a pena, deem o seu like, que muito nos auxiliará. Nosso assunto de hoje, a nossa palestra da noite, é: ser perdoado é bom, mas não ferir o próximo é muito melhor. Vamos ao tema. Conta-se que um certo senhor tinha um filho, já garoto, pré-adolescente, ou, como diriam alguns, pré-aborrecente, que dava muito trabalho. Ele tinha um veso de falar as coisas refletidamente, de ser muito franco ao excesso e, com essa franqueza, ser grosseiro e acabar ferindo as pessoas uma hora ou outra. Então, ao longo do tempo, foi fazendo ressentimentos, foi semeando essas inconveniências entre as pessoas. O pai tentou de todas as maneiras fazer com que ele demovesse aquele gênio, com que ele se tornasse uma pessoa mais dócil, mais equilibrada, um pouco mais gentil, menos grosseira, menos agressiva, mas era praticamente em vão. Um certo dia, aquele jovem deve ter encontrado alguma força contrária aos seus propósitos e deve ter sentido que o seu comportamento não era agradável, não era aceito. E aí foi procurar o pai, disse: pai, olha, eu sei que meu gênio é muito difícil, que eu arranjo muita inimizade, que eu arranjo muita confusão onde eu estou, e qual é a maneira de mudar isso? Aí o pai disse para ele, falou: meu filho, a questão é a seguinte: vou te dar uma sugestão. Não é conselho, não é nada, é uma sugestão. Pegou um pacote de pregos novos, que ele tinha guardado lá no seu celeiro, na sua despensa, entregou para o jovem e apontou para ele uma tábua da cerca ao fundo, uma tábua praticamente virgem, não tinha sido pregada por nada, e falou: olha, cada vez que você falar algo que fira alguém, que magoe alguém, que machuque alguém, você vai lá e prega um prego naquela tábua. E o jovem aceitou o desafio. No final do dia já tinha pregado 37 pregos. A tábua já estava parecendo uma tábua de pirulito, de tantos pregos que já tinha na tábua. Aí ele chegou para o pai e falou: nossa, pai, estou cansado, preguei 37 pregos hoje, não tem cabimento. O pai falou: então, meu filho, agora é a realidade. Amanhã, se você ferir mais alguém, vai pregar mais prego. E depois, talvez, até acabe a tábua e acabe os pregos. Mas o nosso propósito é esse, é você ver como é que você age, como é que você se comporta com os seus semelhantes. E aquele jovem ficou indignado consigo mesmo. Falou: mas não é possível, eu fiz tanto mal assim para tanta gente, eu não tinha essa ideia, não tinha essa noção. E aí falou: pai, o que eu faço? Eu não quero mais pregar prego, eu estou cansado de pregar prego nessa tábua. Aí o pai falou: então você vai fazer o seguinte, a partir de agora, cada dia que você passar sem fazer mal a ninguém, sem agredir a ninguém, sem ferir a ninguém, você arranca um prego da tábua. Podemos combinar assim? Aí o filho falou: tudo bem, tudo certo, vamos tentar isso. E aí arrancou um prego, outro prego, outro prego. Ao final de alguns dias, um mês e pouco, ele já tinha arrancado os 37 pregos e não tinha pregado nenhum prego mais. E aí o pai falou para ele: olha, você progrediu, isso é um sucesso, né? E agora, pai, o que a gente faz? Ele falou: vem comigo. Foram lá até próximo da tábua. Aí o pai falou para ele: o que você tem nessa tábua? Você não tem mais pregos. Não, mas você tem alguma coisa aí. É a tal da tábua do pirulito. Tinha mais buraco que uma tábua de pirulito. Antigamente as pessoas vendiam pirulitos na rua e tinha uma tábua cheia de furos.
onde se colocavam os pirulitos, os quais iam tirando um a um à medida que iam sendo vendidos. Ao final, a tábua ficava cheia de furos, mas não tinha nenhum pirulito para vender. Todos já tinham sido vendidos. Então, aquele jovem olhou para aquela tábua cheia de furos. E o pai falou para ele, então, o que isso te sugere? Ele falou, a tábua não é mais a mesma. Aquela tábua tem furos, né, e muitos furos. Ele falou, então, são cicatrizes, meu filho, daquilo que você deixou pelo caminho no coração das pessoas a quem você magoou, a quem você feriu, a quem você afetou com a sua maneira de ser, com os seus gestos irrefletidos, com as palavras impensadas, com as atitudes imponderadas, você acabou deixando cicatrizes. Esses furos na tábua, você jamais vai conseguir remover. Os furos estão aí, são as cicatrizes. É como alguém que fere outrem, e embora seja perdoado, o furinho está lá, a cicatriz está lá. Se uma pessoa estileta a outra, esfaqueia a outra, mesmo que seja perdoado, ele deixou aquela cicatriz, aquela marca que vai ficar para sempre, vai ficar permanentemente, embora ele possa ter sido compreendido, ele possa ter sido punido por isso, ele possa ter sido perdoado por isso. Então, meu filho, a grande lição da vida é o seguinte, você já está um tanto quanto crescido para saber que todo gesto, toda palavra, toda atitude que traduza em infelicidade, que leve as pessoas a sofrerem, a pensarem negativamente, a terem sensações desagradáveis, são como esses furos na tábua. Vão ficar na alma daquelas pessoas, embora elas possam até não deixar de gostar de você, elas possam até compreender a reflexão do momento, a falta de ponderação na atitude, na ação, elas possam até compreender aquele dano, aquele prejuízo, como sendo uma infelicidade, como sendo um gesto impensado no coração das pessoas, na alma daquelas pessoas, aquela cicatriz vai ficar. Então, é muito bom que as pessoas tenham te perdoado, que muita gente não tenha perdido a amizade com você por conta disso. Pode ser até que alguém tenha tomado atitudes restritivas a seu respeito. Pode ser que as pessoas não abram mais para você aquele sorriso largo, aquele sorriso de confiança, aquela atitude de aceitação. Pode ser que alguém tenha tomado atitudes restritivas, tenha tomado atitudes de uma certa maneira, diríamos, reservadas contra você. Mas isso tudo é muito bom. Que elas não tenham guardado mágoas, que elas não tenham guardado ressentimentos. Mas melhor do que isso, meu filho, é não ferir ninguém. Melhor do que ser perdoado. Porque ser perdoado, a gente vai ser perdoado por um erro que cometeu, por uma atitude que não devia ter cometido, por algo que foi feito que não devia ter sido feito. Mas o melhor mesmo é ninguém ter motivo para nos perdoar. Ninguém ter nenhum tipo de necessidade de praticar o perdão em relação a nós. Da mesma maneira que quando nós compreendemos, aceitamos o próximo e relevamos determinados erros dos nossos semelhantes, nós também estamos praticando uma atitude boa. Mas melhor que isso, muito melhor do que isso, é não ter motivos para perdoar ou por que perdoar a ninguém. Nem termos causado danos, causado males que possam ter deixado cicatrizes, ainda que indeléveis, ainda que quase imperceptíveis na alma das pessoas. Então, melhor do que ter que perdoar, do que ser perdoado, é não ferir a ninguém, é não causar nenhum sofrimento a ninguém. Daí a razão de Jesus ter dito que melhor para nós era fazer pelo próximo tudo, mas tudo aquilo que nós
gostaríamos que eles nos fizessem. E ninguém gosta de ser magoado, ninguém gosta de ser ferido, ninguém gosta de ser achincalhado, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de grosseria. O mundo que gosta da grosseria não é o nosso mundo, o mundo cristão, o mundo do amor, o mundo da civilização. Nós abominamos tudo isso. Daí a razão de o cristão renunciar a praticar contra o próximo aquilo que ele não gostaria que o próximo viesse a praticar com ele. O mundo do cristão, o mundo de quem ama, o mundo do espírita, o mundo do budista, o mundo daquele indivíduo que tem a sua fé, que tem a sua religião, pautada no amor, pautada na compreensão, pautada na caridade, na fraternidade, é seguir a recomendação dos gregos antigos. Não fazermos pelo próximo aquilo que o próximo, que não gostaríamos que o próximo fizesse conosco, ou fizesse para nós, ou fizesse por nós. Então, naturalmente, meu filho, as cicatrizes que você viu lá nas tábuas são, simbolicamente, os ferimentos que você causou em muitas almas. Ainda bem que você despertou a tempo para poder evitar continuar disseminando os pregos que fazem furos, que fazem cicatrizes nas almas. E que são esses pregos? São simbolicamente as palavras, são simbolicamente os gestos, as atitudes, as lesões que nós causamos no nosso semelhante. Então, a palavra de Jesus para nós é essa: não ferir ao próximo, não causar mal a ninguém é o melhor dos nossos propósitos. Muito embora, se houver um erro, pode ser que a gente erre, errar é humano. Dizem os velhos adágios, dizem em todos os tempos, todas as línguas, que o ser humano está propenso a errar. Então, se errar é humano e ser perdoado é bom, melhor que tudo isso é não cometer erros que possam trazer dor, dissabor, sofrimento, tristeza, mágoa, ressentimento, às vezes a ira, às vezes o ódio de qualquer semelhante. Então vivemos um mundo em que nós somos desafiados, nós somos provocados de todas as maneiras. Nós somos chamados, às vezes, a pensar, repensar o que significa para nós palavras, atos, atitudes. Também nós somos chamados a repensar o que as pessoas passam a significar a partir de determinados episódios, atitudes, acontecimentos da vida. Aquele indivíduo que tinha uma grande conceituação na nossa estima e que porventura cometeu uma atitude, palavras ou arremessou na nossa direção os pregos do julgamento, os pregos de conceituações desfavoráveis, os pregos de atitudes que magoam, atitudes injustas, que as pessoas não merecem, não mereciam, não merecerão. Então as pessoas são desafiadas, são chamadas a reconceituar aquele indivíduo, aquela pessoa, por aquela atitude, por aquelas palavras, por aqueles acontecimentos, por aquelas posturas. Assim farão conosco. Diz o velho ditado, diz o Evangelho, melhor dizendo, né? Com a régua com que medides o próximo, também te medirão. Não julgueis, para não serdes julgados. Com a medida que medirdes, medir-te-ão. Então, os julgamentos que nós fizermos a respeito do próximo, se justos ou inoportunos, se injustos ou inconvenientes, serão sempre os pregos
que causarão cicatrizes. E nós seremos reavaliados nos conceitos dos outros. E os outros são reavaliados nos nossos conceitos. Então, chegamos a esse ponto, e aquele pai conversava com o filho, falava com o filho, incansavelmente sobre a inconveniência de certas palavras, certas atitudes, certos atos. Não foram suficientes. Foi preciso mostrar a ele, de maneira prática, de maneira bastante contundente, o que significavam as suas atitudes, as suas palavras, os seus atos. Assim também, nós podemos pensar no que nós podemos fazer para não magoar o próximo, para não necessitarmos ser perdoados por eles. E no que nós podemos fazer para não precisarmos perdoar o próximo, para que ele possa agir conosco de maneira a que a fraternidade esteja sempre sobre todas as conveniências, que a caridade seja sempre a palavra de ordem, a atitude melhor, a atitude mais correta, e que a compreensão de que o próximo também tem sentimentos, que ele também sofre com o peso das palavras, o peso das atitudes, que ele também sofre com esses pregos da inconveniência, da incontinência verbal, daquela expressão que, mesmo pretendendo ser verdadeira, mesmo pretendendo ser justa, magoa, fere, atinge o sentimento das pessoas. Até os que erram merecem compreensão. E nós pedimos compreensão dos outros quando erramos. Se não pedimos, às vezes cogitamos do perdão do próximo e até nas conversas paralelas, transversais, com amigos em comum, nós cogitamos ser perdoados por essa ou aquela palavra, por essa ou aquela atitude. Também precisamos praticar o mesmo. Se for o caso, pedir perdão, mas melhor mesmo é não ferir a ninguém. Foi por isso que Jesus disse que com o mesmo amor que nos amássemos, amássemos o nosso semelhante. E com o mesmo amor que ele nos amou, amássemos também o nosso próximo. E que fizéssemos por ele tudo, mas tudo mesmo, que nós gostaríamos que eles fizessem por nós. E na hipótese menos favorável, não fizéssemos por eles aquilo que não gostaríamos que eles fizessem em relação a nós. A nossa mensagem de hoje é essa: ser perdoado é muito bom, mas não ferir o próximo é muito, 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 muito melhor. Até o nosso próximo vídeo, que Deus nos abençoe e até um outro dia, se Deus quiser.